Abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, nós vamos ler os 9 primeiros versos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê orientação, iluminação, graça para aquilo que vamos ouvir. Desejamos que o Senhor traga instrução, consolo, confronto aos nossos corações e, acima de tudo, honra ao nome do Teu Filho Jesus, aquele que aproximou-se de Zaqueu e, contra a opinião de todas as pessoas, contra a crítica do povo, da multidão, bondosamente abençoou, redimiu a vida daquele pecador. Que essa história, ó Deus, possa trazer alento e confronto aos nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Se você observar, existe uma clara conexão entre o final do capítulo 18, que a gente estudou, terminamos semana passada, e o início aqui do 19. E essa conexão está no fato de que ambos os ocorridos relatados no final do 18 e início do 19, ambas as histórias acontecem ali na cidade de Jericó. No primeiro caso, um homem cego foi curado e salvo por Jesus, e no segundo caso, um homem rico também é alcançado ali pela graça de Deus. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o único que relata a história do encontro de Jesus com Zaqueu é Lucas. Você não encontra a narrativa dessa história em nenhum outro evangelho, a não ser aqui em Lucas. E a história ela pode ser dividida, digamos assim, em 2 metades aproximadamente iguais, de proporção igual. A primeira parte da história, que vai aí do verso 1 ao verso 6, se passa na rua, do lado de fora, e ela é contada da perspectiva de Zaqueu. Depois, do verso 7 até o fim, até o verso 10, a história se passa dentro da casa de Zaqueu e é contada
não mais da perspectiva dele, mas do olhar de Jesus Cristo. E aí, a narrativa inicia dizendo que Jesus estava entrando em Jericó e atravessava a cidade. Se você pegar a nação de Israel, ela era dividida basicamente em 3 partes: Galiléia ao norte, Judéia ao sul, e ali, na parte central, ficava aquela região chamada de Samaria, que era uma região assim, meio que proibida para os judeus. Os judeus não passavam por ali, eles contornavam para não passar ali por Samaria. Jesus vinha ministrando na Galiléia, naquela que era a sua terra. Grande parte do seu ministério aconteceu na Galiléia. E aí então ele como que atravessa o Jordão para uma cidade, para uma localidade conhecida como Pérea, e ali então começa também a ministrar. E depois então desse tempo ele vai na direção de Jerusalém. Nós temos visto isso já há algumas semanas. Ele caminha na direção de Jerusalém para celebrar a Páscoa, e não só para isso, mas também para ser sacrificado ali. E a narrativa diz que ao longo desse trajeto, ao longo do caminho, muitos peregrinos que também estavam indo na direção de Jerusalém para celebrar a Páscoa vão se agregando àqueles que já estão ali próximos a Jesus. E aí, nesse momento, Jesus então passa ali por Jericó. Jericó é uma cidade que não fica muito longe de Jerusalém. Era possível uma pessoa sair de uma cidade e chegar na outra em um dia de caminhada. Então, não havia necessidade de Jesus permanecer em Jericó. Ele poderia muito bem continuar caminhando para chegar ali em Jerusalém. No entanto, quando ele chega em Jericó, algumas coisas acontecem. Quando ele chega em Jericó, ele vai oferecer ali uma ilustração gráfica do motivo pelo qual ele veio ao mundo. E o último verso aí da história que Lucas conta sobre Zaqueu nos mostra o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ele diz aí no verso 10, por quê? Ele veio ao mundo para quê? Para buscar e salvar o que havia perdido. Então, ao pisar em solo judeu pela última vez, ao cruzar o Jordão pela última vez, ao chegar à consumação de sua vida e do plano eterno que tinha início lá na eternidade, atingir o seu ápice, Jesus passa por Jericó. Jericó era uma cidade belíssima, riquíssima. Ficava ali próxima, como mencionei, ao Rio Jordão, perto do Mar Morto. Os historiadores dizem que ela era adornada por muitas palmeiras. Existiam em Jericó várias fontes de águas quentes. Jericó era enfileirada por muitos sicômoros. Tinha um clima extremamente agradável, o que para a época é algo importante. Hoje em dia, pessoas que vivem em locais muito quentes usam ar-condicionado. Pessoas que moram em lugares muito frios usam aquecedores. Mas naquela época não existia essa tecnologia, e o ser humano viver em algumas cidades com um clima agradável era um privilégio. Jericó era a residência de inverno de muitos reis. Era o lugar predileto de vários sacerdotes. Jericó tinha um hipódromo. Jericó tinha um teatro, algo que para a época era assim, um avanço absurdo. O nome Jericó significa lugar de fragrância.
De acordo com uma lenda, os perfumes dos bosques de bálsamo ali de Jericó eram tão fortes que era possível sentir esses aromas de Jerusalém, que ficava a quilômetros de distância. Jericó tinha um unguento derivado do bálsamo, que era suavizante e altamente apreciado por suas qualidades curativas. Conta-se que o comércio desse produto gerava altíssimos impostos para o governo romano ali em Jericó. Jericó era abastecida, não para vocês, também não para mim, eu sei por causa da pesquisa, mas na época era famosíssima a fonte de Eliseu. E a cerca de 20 quilômetros ali da cidade, existia uma segunda fonte. Por que eu estou falando isso? Porque naquela época, naquele momento da história, abastecimento de água sempre era um desafio para todas as cidades. Cidade que não tinha rio próximo, abastecimento de água próximo, tinha muitos problemas. Além dessa fonte de Eliseu, existia ali perto o Rio Jordão. Então, é por tudo isso e tantas outras coisas mais que Jericó era conhecida como o Éden da Palestina. A terra de fadas do velho mundo era como chamavam Jericó. Só que aquela cidade não era apenas um belo lugar. Ela era também uma encruzilhada em termos de economia. A cidade era passagem de pessoas que se moviam por toda a nação de Israel. Jericó estava localizada no coração pulsante de uma vasta rede de rotas comerciais. De leste a oeste, de norte a sul, as pessoas precisavam necessariamente passar por Jericó. Um lugar belíssimo, com uma economia fortíssima, cheia de pessoas, ou seja, um lugar extremamente atraente para bandidos, ladrões. Existiam muitos ladrões em Jericó. Existia próximo ali muitas rochas calcárias que formavam ali as cavernas para onde os bandidos costumavam ir para se esconder, depois lá do roubo, do furto. E como um lugar muito movimentado, com pessoas que chegavam dos mais diversos lugares, era muito comum, nessas estradas que iam para Jericó, pessoas serem assaltadas. Lembra da parábola do bom samaritano? De acordo com a história, obviamente que é uma parábola, mas retrata uma realidade. Onde que estava aquele homem que foi espancado e roubado? Caído aonde? Na estrada de Jericó para Jerusalém. Então Jericó era um lugar lindíssimo, um centro econômico, um local de corrupção e suborno, de muito roubo e de toda espécie de crimes. É nessa cidade que Lucas diz aí que Jesus está atravessando. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Verso 2: Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral do publicano e rico, ligou a luz, ICMS, tomou café, PIS, COFINS
ICMS. Recebeu salário, imposto de renda, INSS, FGTS. Emitiu nota, ISS, PIS e COFINS. Abasteceu, ICMS, CID, PIS e COFINS. Pediu delivery, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Comprou um celular, IPI, ICMS, PIS e COFINS. Investiu, imposto de renda e IOF. Morreu, ITCMD. E eu ainda não mencionei ITR, Imposto de Importação e de Exportação, IPVA, IPTU e TBI. São 13 os principais impostos. 7 federais, 3 estaduais, 3 municipais. E ainda existem as contribuições sociais que eu não mencionei. INSS, PIS, PASEP, CSLL, FGTS. E as taxas? Taxa de incêndio, licenciamento anual do veículo, taxa de emissão de documento estadual, carteira de habilitação e tantas outras, taxa de coleta de lixo, de iluminação pública, de conservação de vias. No total, são mais de 90 tributos, se nós contarmos todas as taxas e contribuições específicas espalhadas pelo nosso país. Em 2024, a Ambev, através do seu DVA, que é o Demonstração do Valor Adicionado, informou ao público as seguintes cifras. A empresa teve um lucro de 69 bilhões de reais. 6 bilhões ficaram com os bancos para pagamento de dívidas. 7,6 bilhões foram para pagar salários, benefícios e encargos dos funcionários. Os acionistas ficaram com 15 bilhões de reais. 41,2 bilhões de reais ficaram com o governo. 59% do total do lucro. Para quem? Para quem não produziu nada, para quem não gerou nenhum emprego, para quem não teve que correr nenhum risco, lucrou mais que bancos, funcionários e acionistas todos juntos. E o pior de tudo isso é que, apesar de tantos impostos, o governo fechou 2024 com as contas no negativo. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2023, o Brasil teve uma carga tributária de cerca de 33% do PIB, figurando entre países como Canadá e Japão, que são os que mais pagam impostos. Ficam atrás apenas da França, 46%, Itália, Alemanha e Reino Unido. A situação é ainda mais caótica devido ao fato de que nós temos impostos de países desenvolvidos com serviços de países em desenvolvimento. Quando você estuda história, você vai ver que todas as revoluções do mundo, elas tiveram algo em comum. O que foi? Governo que subjuga o povo através de impostos. Na Palestina dos tempos de Jesus, não era diferente. Onde quer que houvesse movimento de pessoas,
o governo romano criava alfândegas para cobrar impostos. Existiam 3 grandes centros tributários na antiga Palestina: Cafarnaum, Cesareia e onde que ficava o outro? Jericó. Por quê? Uma atividade comercial absurda ali em Jericó. Por isso que ali existia um centro de arrecadação de impostos altíssimo. Por exemplo, naquela época, existiam impostos sobre carroças. A carroça pagava um imposto, mas as rodas da carroça também pagavam impostos. Se a sua carroça tivesse 3 rodas, você pagava menos impostos que a carroça que tinha 4 rodas. Se a sua carroça tivesse 1 animal, você pagava menos imposto que a carroça que tinha 2 animais. Pagava-se impostos sobre as mercadorias que o camarada tinha dentro da carroça, mas para ele, muitas vezes, pensava ele, não vou pagar o imposto com essas mercadorias, vou levar na mão. Colocaram impostos sobre as mercadorias que a pessoa levava junto com a carroça, mas nas mãos deles. Tinha impostos sobre grãos, sobre óleo, sobre trigo. Tinha impostos pessoais e impostos eleitorais. Havia impostos para tudo. Lá na Palestina, eles inventavam várias maneiras de tributar as pessoas. Quem era um publicano? Um cobrador de impostos. Quem era o publicano? Um arrendatário da Receita Federal de Roma. Era alguém que tinha autorização para cobrar os impostos do povo, e repassar aquele dinheiro que ele tinha cobrado para os cofres de Roma. No sistema romano, o direito de cobrar impostos era vendido aos homens que iam lá e pagavam ou davam lances por esse privilégio. E aí então esses homens eram contratados por Roma, e esses homens contratados iam lá e contratavam outros homens para fazer o trabalho para eles. E em cada nível dessa operação, o lucro dependia de quanto a população podia ser taxada. Como a cobrança de impostos era forçada pelo exército romano, a compra de uma concessão de impostos era nada mais, nada menos do que uma licença para extorquir, uma licença para roubar. E os publicanos, eles não só cobravam impostos pesados, como eles acabavam extorquindo o povo. Não é por acaso que as pessoas odiavam os publicanos. Para vocês terem uma ideia, os publicanos, eles não podiam participar da vida pública e religiosa, não podiam ir ao templo. Os publicanos, eles tinham várias restrições em relação ao povo, daqui a pouco eu vou falar de algumas delas. Chegava uma hora que o povo tinha raiva deles por causa daquilo que eles faziam, e aí depois eles começavam a ter raiva do povo e passavam a extorquir ainda mais o povo. Esqueciam do seu patriotismo, não tinham mais nenhuma religião. Chegava uma hora lá nas suas vidas que eles estavam preocupados unicamente com o lucro que eles iam ter em cima do próximo. Eram considerados ladrões. Na época de Israel, os publicanos eram
vistos na mesma categoria das prostitutas. Publicano é bandido, ladrão. Publicano não tinha permissão para testemunhar num tribunal. Por quê? Considerado impuro, mentiroso, traidor. Não participava de uma série de situações da vida da nação. Era nesse ramo que Zaqueu trabalhava. Mas tem um detalhe aqui. Zaqueu não é um publicano qualquer. Quem é Zaqueu? Olha o que diz o verso 2. Ele é o maioral. Ele é o chefe da quadrilha. O chefe dos publicanos. Em todo o Novo Testamento, só existe um lugar que se fala que alguém é chefe dos publicanos. Aqui. É possível que ele fosse ali uma espécie de comissário, sendo o responsável ali por uma grande área em Jericó. O certo é que ele supervisionava muitas pessoas. Zaqueu era o cabeça de um grande esquema de corrupção. E para manter aquilo ali, certamente que ele era esperto, sagaz, inteligente, usava ali o trabalho dos outros para ficar cada vez mais rico. E olha que ironia. Sabe o que significa o nome Zaqueu? Puro. Puro. Aquele que é puro, ou o nome dele é puro, era alguém repugnante para o povo. A antítese do nome. Enriquecia por meios fraudulentos. Era de todos ali o mais odiado. E pelo que nós podemos inferir do texto, um homem infeliz, insatisfeito, incompleto, perdido. Apesar de todo o dinheiro, a sua vida era marcada por um vazio, que nem a fama, nem o sucesso, nem a riqueza podiam preencher. Tinha dinheiro, mas não tinha paz. Aí o verso 3 diz então que ele procurava ou queria ver quem era Jesus. No original, o verbo aqui queria ou procurava está no imperfeito, que traz o sentido de que fazia algum tempo que, já há algum tempo que ele desejava. É a mesma expressão que é usada lá naquela narrativa, quando se diz que Herodes desejava ver Jesus já há algum tempo. Então Zaqueu já tinha esse anseio de ver Jesus há algum tempo. Por que Zaqueu desejava ver Jesus? Curiosidade? Provavelmente. Consciência do próprio pecado? É bem possível. Processo de convencimento do Espírito Santo? Com certeza. Com certeza. Porque o que nós temos aqui nesse momento, em questão de horas, é salvação. Então, quando o verso 3 diz que ele procurava, que ele já tinha algum tempo que ele estava desejoso, isso é sinal de que o Espírito de Deus já vinha trabalhando no coração dele. Porque em questão de horas ele vai ser salvo por Cristo. Então, diante de todo esse cenário, ele vinha desejoso de se encontrar com Jesus, de conhecer Jesus, de saber quem é Jesus. Então, ali está um homem repleto de culpa, cujas mãos imundas do dinheiro honesto que ele retirou de diversas famílias, ali está um homem repleto de culpa,
cujo enriquecimento ilícito aconteceu às custas de muitas pessoas pobres. Ali estava um homem considerado o pior dos piores, o maioral dos publicanos, o líder da quadrilha. E o Espírito de Deus, ao que tudo indica, vem trabalhando no coração daquele homem. Nessa sua busca de ver quem era Jesus, diz o texto que ele corre e ele vai ali perto da multidão. E ele corre riscos. Por quê? A Bíblia não diz isso, mas a história diz que não era recomendado que publicanos ficassem no meio da multidão. Tal era o ódio que a multidão tinha deles. E Zaqueu, então, ao estar no meio da multidão, ele corre um risco grandioso. O texto ainda diz que ele está sozinho no meio da multidão. Também diz que ele era de pequena estatura. E aí o verso 3 diz que, por causa da multidão. Que multidão? Aquela que mencionei há pouco, que vem acompanhando Jesus já de alguns quilômetros. E penso eu que, quando Jesus entra em Jericó com aquela multidão, os moradores de Jericó, naturalmente, ficam curiosos. Muito natural. Acabou de curar Bartimeu, lembra? E ali já tinha uma multidão incomodada com Bartimeu. E ficam sabendo que Jesus está passando ali. A curiosidade deve ter escalonado. Afinal, aquele era o homem dos grandes ensinamentos. Aquele era o homem que tinha questionado os líderes religiosos. Aquele era o homem que fazia curas, realizava milagres. Lucas aqui não conta, mas lá em João é dito que Jesus tinha ressuscitado Lázaro dias antes, pouco tempo antes. E a cidade de Lázaro, Betânia, ficava pertinho ali de Jericó, próxima de Jerusalém e Jericó. Então, diante de tudo isso, você pode ter certeza que grande parte da população de Jericó se junta àquela multidão que está caminhando, passando por ali. Queria acompanhar a passagem de Jesus. Será que de fato ele é o Messias? Será que ele vem estabelecer o seu reino? Será que ele vai derrotar os romanos? Seria isso? Será que o poder que ele demonstrou ali, ao curar Lázaro, ele vai demonstrar quando ele entrar ali em Jerusalém? Fato é que aquela multidão enorme acaba se tornando um obstáculo para as pessoas verem Jesus, e Zaqueu, pequeno, não conseguia ver. A multidão apertou Zaqueu, que não conseguiu ver Jesus, a mesma multidão que escalar o cego Bartimeu em Jericó. E é claro que de forma indireta o texto nos lembra do quê? Que as multidões podem nos impedir de ver e de nos relacionarmos com Jesus Cristo. Cuidado. Muito cuidado com as multidões. Elas podem nos afastar dos valores cristãos. Elas podem nos impedir de nos encontrarmos com Jesus Cristo. Quantas vezes pessoas se sentem constrangidas de ir ao Salvador, de tomar uma decisão,
de ir adiante por causa de parentes, de amigos, da opinião pública, de relacionamentos. Zaqueu não se intimidou por causa da multidão, e o seu desejo de ver Jesus foi maior que o obstáculo da multidão. E aí então diz o verso 4 que ele corre, ele sobe em um sicômoro a fim de vê-lo. Perceba, ele deixa de lado o seu status. Status esse que lá no início da descrição da história é mencionado, e não por acaso. No verso 1 do capítulo diz que ele era maioral dos publicanos, poderia ter parado aí, mas Lucas diz assim, e rico. E ele era muito rico. Esse homem extremamente rico, ele vai subir numa árvore, olha que coisa ridícula. Embora sendo rico, maioral dos publicanos, ele não está nem aí para a opinião da multidão, ele abre mão da sua vaidade, porque para fazer aquilo que ele fez, ele teve que descer ali da sua posição, do seu pedestal de orgulho. Verso 5. Quando ele está lá no alto da árvore, diz que Jesus passa por ali. E quando Jesus então passa, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Eu fico imaginando o choque de Zaqueu nessa hora. Primeiro, porque ele está lá olhando, Jesus passando, de repente Jesus para e vem na direção dele. Está vindo para cá. E primeiro aquele contato visual, porque Zaqueu só quer ver Jesus passando, mas Jesus para e vem na direção dele aquele primeiro contato visual. Por que Jesus ia parar? Por que Jesus viria na minha direção? E não só isso, ele vem na direção de Zaqueu, Zaqueu fica olhando, e aí Jesus chega e diz, Zaqueu, hã? Como você sabe o meu nome? Quem disse isso para ele? Alguém aqui contou para ele que eu sou o Zaqueu? E aí vem o golpe final. Zaqueu, estou indo para sua casa, vamos embora. Hã? Me convém hoje, eu estou indo para Jerusalém, mas hoje eu vou ficar na sua casa. Essa é a única ocasião em todos os evangelhos que Jesus se convida para ficar na casa de alguém. E ter uma atitude como essa não era algo bem visto naquela cultura. Beirava a má educação. Aliás, ainda hoje é assim, né? Já imaginou? Vou almoçar na sua casa hoje. A gente fala isso brincando. Ninguém fala assim de verdade. Pelo menos a gente espera que não, né? Já pensou? Vou almoçar lá com você hoje. Então vamos. Vou sim. Jesus viu Zaqueu. Jesus foi na direção de Zaqueu. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus disse, eu vou para a sua casa hoje. Assim como Mateus na coletoria, Natanael debaixo da figueira, lembra? Jesus fala para eles assim, Natanael, eu vi você lá embaixo da figueira. Eu vi você, Mateus, lá na coletoria. Agora Jesus vê Zaqueu empoleirado na árvore. E a iniciativa do encontro parte de quem? De Jesus. Zaqueu, pendurado na árvore, era como um fruto maduro que Jesus veio para recolher.
O Espírito de Deus vinha trabalhando no coração daquele homem. E ele está pronto para Jesus ir ali e redimi-lo. Gente, Jesus tinha que passar por Jericó. Existiam 2 irmãos nossos que estavam ali, que precisavam ser salvos por Jesus. Bartimeu e Zaqueu. Estava na agenda de Jesus passar por Jericó para salvar Zaqueu, assim como estava na agenda dele passar lá por Samaria para salvar a mulher de Samaria, a mulher samaritana. Mesmo que Zaqueu estivesse ali ansioso para ver Jesus, o texto diz que foi Jesus quem tomou a iniciativa de estabelecer aquele contato pessoal. E Zaqueu se torna um convidado na própria casa, porque agora Jesus era o seu Senhor. E diz o texto que o pedido de Jesus para ficar ali na casa de Zaqueu produz 2 respostas radicalmente opostas, antagônicas. Primeiro, está aí no verso 6, o louvor de Zaqueu. Diz que ele recebeu aquele pedido com alegria. E depois, no verso 7, o protesto da multidão. Todos os que viram isto murmuravam. Nós não sabemos, o texto não diz como que o Espírito de Deus veio trabalhando ali no coração de Zaqueu, a fim de prepará-lo para esse encontro. A gente não sabe se Zaqueu tinha ali alguma ligação com Levi, com Mateus, que também era um publicano, talvez com amigos em comum. A gente não sabe. É possível, é muito provável que Zaqueu tenha se cansado das suas riquezas, desejado por algo que trouxesse significado para a sua vida. Nós simplesmente não sabemos. O texto não nos dá respostas para essas indagações. Mas nós podemos ter certeza e nos alegrar com o fato de que o Salvador que procura os perdidos encontrou um pecador em busca de um recomeço. O Salvador que procura os perdidos encontrou um pecador em busca de um recomeço. E aí então, verso 8, Jesus vai para a casa de Zaqueu, e o texto não diz como que foi a conversa ali, mas o verso 8 diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, Zaqueu desviou muita coisa de gente inocente. Zaqueu pisou nos menos favorecidos. Ele ganhou muita propina dos cambalachos que ele fazia. Adulterou notas fiscais. Aceitou notas frias para aumentar a própria riqueza. Foi fazendo coisa errada, até que um dia a consciência pesou e ele não aguentou mais. E quando ele se encontra com Cristo, ele se dispõe a corrigir as faltas do seu passado. Ele deseja restituir a todas aquelas pessoas que ele tinha lesado. Ele quer limpar o nome. Ele quer daqui para frente ter uma vida honesta. Ele abandona a mentira. Ele deixa as vantagens fáceis do enriquecimento ilícito. Ele deseja andar na luz. Um idólatra que se converte, ele abandona os ídolos.
Um maldizente que se converte, abandona os palavrões. Um mentiroso que se converte, para de mentir. Um ladrão que se converte, deixa o roubo e devolve aquilo que não é seu. O que a Bíblia nos mostra é que não existe salvação sem abandono de pecado. Não existe meio termo. Aquele que se converte, mas continua na mutreta, não se converteu. Aquele que converte, que é convertido, mas continua no cambalacho, mas continua na vida mentirosa, continua naquele caminho errado, não teve conversão. O que encobre as suas transgressões, disse Salomão, jamais prosperará, mas aquele que as confessa, esse vai alcançar misericórdia. O cristão, genuinamente convertido, ele vai renunciar aos pecados que antes o assediavam com facilidade. A pessoa genuinamente convertida, ela vai buscar, ela vai seguir as virtudes cristãs que antes, que lá atrás ela desprezava. A fé que não purifica o coração não é fé verdadeira. Porque o coração que provou de fato a graça de Cristo, instintivamente vai odiar o pecado. O coração onde a graça entra, aquele coração, ele não consegue mais viver uma vida de pecado. Quando Cristo entra na casa, na vida de Zaqueu, ele diz assim: olha, eu vou restituir todo mundo que eu defraudei, 4 vezes mais. Que mudança de vida! Aquele que sempre tomou, agora quer dar. Aquele que queria sempre levar vantagem em tudo, agora quer ajudar. Aquele que sempre pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. Agora não é ganância, agora é o amor. É a generosidade que governa a sua vida. Mudança. Alteração. Isso é arrependimento. Hoje mais cedo, eu estava ali na classe com o pessoal da confissão de fé e nós estávamos falando de alguns dilemas éticos. E aí eu contei a história de uma pessoa, de um pastor conhecido, que compartilhou comigo e com outros pastores um problema que ele teve na igreja. Um membro da igreja chegou para ele e falou assim: pastor, vim aqui confessar ao senhor que durante 1 ano eu abusei sexualmente da minha sobrinha. O pastor disse assim para ele: você está arrependido? Estou. Então vai lá e se entrega para a polícia. O que ele fez? Se entregou para a polícia. Foi preso. Mudança de vida. Conversão gera mudança de vida. Pelos frutos conhecereis se a árvore é boa
ou má. Zaqueu diz: eu restituo, eu vou devolver. Como nós vamos ver semana que vem, quando ele diz assim, 4 vezes mais, é porque tinha uma lei no Antigo Testamento que dizia que isso era o ápice do que uma pessoa deveria fazer em casos assim. Irmãos, quanta diferença das conversões que nós vemos nos dias de hoje. Muitos querem a Jesus, mas se isso envolver algum prejuízo, alguma mudança drástica de vida, muitos querem a Jesus, mas se isso significa abandonar os cambalachos, abandonar os erros, muitos querem a Jesus, mas se isso significa negar-se a si mesmo, andar conforme diz as Escrituras. Quero Jesus, mas desde que Jesus não mexa no meu estilo de vida, duvide daqueles que se dizem convertidos, mas que continuam defraudando o próximo, mantendo uma vida desonesta, com as suas amantes, mantendo seus cambalachos. Meu irmão, se você mantém a sua vida de pecado, eu não sei se você é meu irmão. Por quê? Porque salvação traz transformação. Zaqueu teve, financeiramente falando, um prejuízo enorme. E se você for salvo, um dia você vai se encontrar com Zaqueu. E eu tenho certeza que se você se encontrar com Zaqueu e você perguntar para ele assim: Zaqueu, você se arrependeu? Ele diz: de quê? De ter dado 4 vezes mais para... De jeito nenhum, sabe por quê? Porque a paz, a alegria que invadiu o meu coração quando eu fiz aquilo, nada no mundo poderia me dar. Nada no mundo poderia fazer isso comigo. A história ainda tem muitos ingredientes. A gente vai voltar nela semana que vem. Nossa hora está indo, eu queria trazer 2 aplicações e encerrar. Primeira delas, a gente precisa ler a Bíblia atentando para os detalhes. Tem muita lição nos detalhes, nas pequenas expressões. No verso 5, quando Jesus chega perto de Zaqueu e ele ainda está lá em cima da árvore, Jesus vira para Zaqueu e diz assim: desce depressa. Gente, se Jesus simplesmente dissesse assim, desce, ele ia descer. Jesus diz, desce depressa. Porque aqui fica uma lição. Aqui tem algo que a gente precisa entender. Uma ação imediata, rápida, um imperativo. Desce depressa. A cidade do lazer, do luxo, do comércio e da riqueza estava sendo visitada pelo Filho de Deus. E era a última vez que Jesus passava por Jericó. Ou seja, aquela era a oportunidade de Jericó.
Poucas coisas são tão tristes como oportunidades perdidas. A Bíblia nos fala de muitas histórias de pessoas que perderam grandes oportunidades. Judas, Demas, Saul, Jezabel, Caim. Daqui a pouco nós vamos entrar aí, já entramos no capítulo 19, e a partir aí do verso 28, quando Jesus está ali, olhando para Jerusalém, Jesus diz para Jerusalém assim: eu quis, mas você não quis. Vocês não quiseram. Olha aí o verso 42, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E como nós vamos ver aqui, as únicas 3 vezes em que Jesus chora, ou que é descrito que Jesus chora, essa palavra que chorou, Jesus dá gritos de soluçar e diz: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. E aí então Jesus vai falar no verso 43 daquilo que vai acontecer no ano 70, quando Vespasiano vem e destrói Jerusalém por completo. E aí então ele continua, e lá no final do verso 44, Jesus diz assim: não reconheceste o quê? A oportunidade da tua visitação. Vocês não reconheceram a oportunidade que esteve diante de vocês. Poucas coisas na Bíblia são tão sérias e tão tristes como oportunidades perdidas. Por isso que Jesus diz: desce depressa. É agora, nesse momento. Talvez você tenha na sua vida casos, episódios de oportunidades perdidas. Emprego, relacionamentos, recursos. E você sabe que oportunidades perdidas eu tenho as minhas. Há uns 3, 4 anos atrás, um pastor que já esteve pregando aqui na igreja, o David Bledsoe, ligou para mim e falou: Davi, 15 dias em Washington, quer ir? Só precisa pagar a passagem. Vai ficar lá na igreja do Mark Denver, estudando. Estou aqui com a lista dos brasileiros que podem ir. Escolhi você, quer ir? Só pagar a passagem? Só. E saber inglês. Que oportunidade eu perdi. Mas existem oportunidades muito mais sérias do que essa. Muito mais graves do que essa. Irmãos, Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. Ele está dizendo: é necessário agir hoje, agora. Não é possível adiar mais. Aquele era o último dia, aquela era a última hora. Jesus nunca mais ia passar por Jericó. Quando você olha para as Escrituras, a linguagem bíblica para o pecador é hoje, é nesse instante, é uma mensagem de urgência. Hoje é o dia da visitação de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz assim: hoje
se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Os apelos bíblicos para arrependimento, para transformação, é hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. Quando nós estamos diante da oportunidade. Zaqueu, desce depressa. Nós não podemos ficar protelando com questões espirituais. É hoje. Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus em sua casa, recebeu Cristo em sua alma, abriu seu coração e seu lar para Jesus, abriu sua consciência, abriu o cofre e deixou Jesus entrar em cada área da sua vida. Por que que a linguagem bíblica para arrependimento é de urgência? Porque ninguém sabe o dia segundo. O que esse texto nos lembra, nos ensina de forma evidente, é a mensagem talvez principal dessa história. Ninguém é tão ímpio que possa ou que seja capaz de ficar longe do alcance da graça do Senhor. Nós temos aqui o relato do maioral dos publicanos, o maior dos bandidos, o camarada que liderava o cambalacho, a exploração. Não existe outro caso que ofereça menos probabilidade de salvação do que esse aqui. Talvez junto lá com Saulo de Tarso na Bíblia. Se nós voltarmos um pouquinho as páginas e voltarmos um pouquinho algumas semanas, nós vamos lembrar da história ali de Jesus se encontrando com o jovem rico, ele abandonando Jesus fala das riquezas, e naquele momento que fala das riquezas, Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que aqui o camelo está passando no buraco da agulha. Por quê? O rico, o homem muito rico, entra no reino dos céus. E quem garante isso? Jesus. Ele vira e diz: hoje chegou salvação nessa casa. Essa história é a prova de que para Deus todas as coisas são possíveis. É o que Jesus diz lá na outra história. Quando eles perguntam, os discípulos perguntam, então quem pode ser salvo? Jesus diz: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Um coletor de impostos, altamente rico, que lidera ali um grupo enorme de outros publicanos, se converte e se transforma num cristão generoso. E diz assim: pode fazer a fila, que eu vou devolver 4 vezes mais a cada um. Isso é conversão. Isso é transformação. Do pior dos piores. Isso nos lembra que é nosso dever oferecer o Evangelho ao pior dos piores. Diferentemente da medicina, onde existem casos incuráveis, no Evangelho milagres podem acontecer. Por isso, é nosso dever dizer àqueles, assim como Zaqueu, dizer àqueles que, assim como Zaqueu, são grandes pecadores. É nosso dever virar para eles e dizer: ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos
como carmesim, se tornarão como a lã. Seja bendito o Cordeiro, cantamos aqui, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós, pecadores, verteu. Alvo, mais que a neve. Alvo, mais que a neve. Quem criou essa música? Isaías. Quando ele disse isso, ainda que seus pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Que Deus nos ajude. E que haja salvação entre nós. Que haja conversão entre nós. Que haja devolução entre nós. Que Deus possa sondar os nossos corações e trazer salvação, inclusive àqueles que são membros da igreja, mas que não são convertidos. É possível que isso aconteça. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus buscador. É o Senhor, e tão somente o Senhor, que vem até nós. Foi o Senhor quem nos amou primeiro. Na verdade, a Tua palavra nos diz que antes de existirmos, o Senhor já nos conhecia. Desde a eternidade, já tinhas escrito nosso nome no livro da vida. Ó Deus, se há aqui entre nós, homens e mulheres que nunca se encontraram com o Senhor, mas cujos corações estão sendo preparados pelo Teu Espírito, que seja hoje o dia em que o Senhor vai colher aquele fruto maduro. Que seja hoje o dia da Tua visitação especial, transformadora, no coração dessas pessoas. Pedimos que hoje a Tua salvação possa chegar em lares que ainda não o têm como Senhor, trazendo alegria, júbilo, festa, assim como aconteceu na casa deste publicano. Ó Deus, ó Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos das nossas mentiras, das nossas idolatrias, do nosso orgulho. Ó Deus, traz redenção, traz transformação, e que Cristo receba o louvor, a honra e a glória pelo sacrifício dele, realizado no lugar de pecadores miseráveis, como cada um de nós. Assim oramos, no nome e para a glória dele. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre ser informado sobre novos vídeos do nosso canal.